orações, nos colocando em pé, neste momento de adoração. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor nosso Deus. A ti toda a glória, a ti toda a honra, a ti todo louvor. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos nesta noite, te dando graças, bendizendo o teu nome, declarando as tuas maravilhas e dizendo que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, e dizendo: ó Espírito Santo, és bem-vindo em nosso coração, na nossa mente, és bem-vindo neste lugar de adoração. Por isso ocupe todo este espaço, todo este lugar, oh Deus eterno. É para ti que estamos adorando nesta hora, é para ti que elevamos o nosso louvor e adoração. Por isso recebe, Senhor, a adoração do teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja glorificado, honrado e exaltado entre nós. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 138. Nós vamos abrir o Salmo 138 e dizer que estamos agradecidos a Deus por este momento tão precioso. Graças a Deus por sua fidelidade. 138. Diz a palavra de Deus: render-te graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me fazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva, porque a mim me concerne. O Senhor me levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos exaltar o nome de Deus e vamos cantar o hino que chama a nossa atenção agora. É o número 65, quando todos dizemos: vem Espírito Divino. Vamos cantar com bastante alegria em nosso coração. Hey!
Senhor, amém? Amém. De abençoar a minha vida e a sua, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre coar entre nós. Vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus para a leitura de dois textos importantes para esta noite. Nós vamos no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Vamos ler dois textos importantes para esta noite, para a meditação na palavra do Senhor. No livro de Juízes, no capítulo 4, os primeiros 9 versículos. Juízes 4, de 1 a 9. Reverentemente, convido os irmãos a nos colocarmos em pé. Diz a palavra de Deus: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Egoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro que sou, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Outro texto, no capítulo 5, vamos seguir mais um pouquinho aí. No capítulo 5 de Juízes, no versículo 12, declara assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos que te prenderam, tu, filho de Abinó. Então desceu o restante dos nobres do povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com os seus povos, e Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara do comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Então as facções de Rubem, houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Aser se assentou nas costas do mar e pousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte,
como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis pelejaram os reis de Canaã e Tanar, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. Até aí para a nossa meditação. Deus eterno e Senhor nosso, aqui está a Tua palavra e ela é a verdade. Ajuda-nos a compreender quão profundidade é esta palavra para o nosso coração. Vai retirando todo o empecilho do nosso coração, da nossa mente, e Pai, abre o nosso entendimento para podermos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Sentemos, irmãos e irmãs. Esse texto que li, ele é um pouco difícil de entender, porque ele está no meio de um outro texto. Mas o resumo dele é o seguinte: no capítulo 2 de Juízes, Josué acabara de falecer, o último grande líder do povo de Deus. E como nós sabemos, Deus estabeleceu alguns homens, no começo homens, para liderar o povo. Pôs na mão de Moisés, depois chamou Josué. Josué então chegou ao seu fim. Depois disso, como é que Deus comandou a nação? Deus comandou através de juízes, e Débora era uma delas. Então, os povos subiam para ouvir os conselhos e ouvir o que Deus estava falando através daquela serva, daquele servo. Naquele caso, os juízes. Então, os juízes eram os que ordenavam no meio do povo, era que comandavam o povo, era que dava ordem e era o que orientava o povo, tanto na área social quanto na área espiritual. Muito bem, o povo então saiu do cativeiro, passou por meio do deserto, atravessou o Jordão e chegou a Canaã, a terra prometida. Dali por diante é que aconteceu a morte de Josué, e daí para frente houve um período no tempo da história bíblica em que Deus comandou a nação de Israel por meio de juízes. E nós então estamos falando da Débora, a juíza. O que acontecia, irmãos e irmãs? Enquanto o povo estava obedecendo a ordem de Deus, Deus estava com eles. E de repente, este povo entrava no meio de idolatria, começava a servir outros deuses, e eles abandonavam a Deus. E quando, você sabe disso, eu sei, que quando abandonamos a Deus, ou quando alguém abandona a Deus, as coisas começam a caminhar contrária a esta pessoa, não porque Deus quer, mas porque a pessoa se afasta de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais problema traz para si. E o que aconteceu com aquele povo? Já tinham passado 40 anos no deserto, já tinham vencido tantas lutas, tinha agora passado o último obstáculo, a entrada na terra prometida. Josué, o último grande líder, acabara de morrer. Deus então levanta os juízes para governar por um período. E o primeiro que ele levantou foi uma mulher chamada Débora. Enquanto o povo estava obedecendo a ordem de Deus, andando nos caminhos do Senhor, havia vitória. Mas aqui, irmãos e irmãs, observem o texto. Nós vamos começar e continuar lendo o capítulo 3 de Juízes, depois entramos no capítulo 4. Quando entramos no capítulo 4 de Juízes, nós vemos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, diz o texto, Juízes 4:1. E o que aconteceu? Eles ficaram 20 anos oprimidos por causa do afastamento de Deus. Depois entra a história de Débora e Baraque. Uma luta tremenda estava para acontecer. Então Débora, a juíza, mandou um recado para as 12
Israel, dizendo: haverá um grande combate, convoco todos os homens de todas as tribos para comparecer ao combate. E existia um monte chamado Tabor, onde ia acontecer um grande combate. Irmãos e irmãs, o que vemos aqui depois, no capítulo, já entrando no capítulo 5, o cântico de Débora, no capítulo 5, ela vai relatando tudo o que Deus fez, tudo que Deus já tinha realizado, e vai falando até que chega a um ponto do seu cântico, quando ela cita 4 tribos que não compareceram ao chamado: a tribo de Ruben, a tribo de Gileade, a tribo de Dan e a tribo de Aser. 4 não enviaram soldados para a guerra. Eram 12 tribos, 12 povos. E ela, no seu cântico, destacou todos os 12, as 12 tribos, e citou 4 que não compareceram. Irmãos, aqui é que entra a nossa história desta noite. Quando Deus chama, Ele exige resposta. Quando Deus chama, Ele exige uma resposta positiva. Se Ele te chamou, se Ele me chamou, é porque Ele já tem um olhar para você, porque Ele já tem um direcionamento para a sua vida. Então, o que Ele espera é uma posição positiva da sua parte, da minha. Quando Deus chama, Ele exige de mim, exige de você uma resposta. Então vamos trabalhar com estas 4 tribos que abandonaram o chamado. Para quem foi escrito esta carta dos Juízes? Para os judeus de uma época posterior aos fatos descritos neste texto, provavelmente contemporâneos ao rei Davi. O povo de Israel, mais uma vez, se esqueceu da aliança que tinha feito com Deus. Deus, ao sair do Egito, fez uma aliança com o povo. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus faz outra aliança com este povo, dizendo: agora estamos em território, ainda não está conquistado, mas esta terra será de vocês. Dividiu aquela terra em 12 e disse: agora cada um vai conquistar a sua terra. E o texto vai nos levando, irmãos, para algumas coisas muito importantes. Primeiro, para que foi escrito? Para desafiar a serem fiéis a uma aliança. Deus disse: olha, faço uma aliança com vocês e sejam fiéis. E irmãos e irmãs, se nós vemos os textos bíblicos, principalmente o Antigo Testamento, nós vamos verificar que enquanto o povo estava ao lado de Deus, havia luta, mas havia vitória. Mas o povo ia se esquecendo, ia entrando no meio de outros povos, iam pegando outros costumes, iam sobrecarregando as suas vidas com idolatria, com tantas outras coisas, e de repente Deus tinha que levantar alguém dentre eles para chamar de volta o povo para Deus. E toda vez que um profeta se levantava, era para um puxão de orelha. Por isso, o profeta era chamado de boca maldita, porque ele só se levantava para puxar a orelha. Quando se levantava um profeta, o povo falava: ai, lá vem puxão de orelha. E aquele profeta era o escolhido de Deus para fazer a nação se levantar, a nação lembrar do pacto com Deus, lembrar da aliança, lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito no passado e levar o povo de volta para o caminho santo, para o caminho de Deus. Esta era uma das tarefas do profeta. Por isso que geralmente eles choravam muito, eles caíam muito por terra em oração. Eles diziam: Senhor, estou só, o povo esqueceu de ti. Quantos clamaram? Débora, em seu famoso cântico,
elogia as tribos que responderam positivamente à sua convocação. Irmãos e irmãs, naquela época era convocação. Quantas convocações nós vamos e quantas nós excusamos? Sabe que cada culto é uma convocação de Deus para o povo servir a Deus? Cada reunião de oração, cada escola dominical é uma convocação. Por isso, Deus sempre espera positivamente que você e eu, nós respondamos sempre: eis-nos aqui, Senhor, pode contar conosco. Vamos falar dessas 4 tribos. O propósito geral desta mensagem é para a consagração, irmãos. Consagração das nossas vidas a Deus, consagração das nossas vidas à obra de Deus, e sempre Deus está nos chamando. E, irmãos e irmãs, estas 4 tribos vão nos lembrar que os crentes não podem mais dar desculpas ao chamado de Deus. Não temos mais que desculpar, irmãos. Desculpar para quem? Deus está chamando a igreja para um grande combate. Há um combate tremendo. Enquanto nós descuidamos, enquanto nós relaxamos a nossa fé, os povos estão morrendo, os jovens estão morrendo, a droga está entrando, drogas novas aparecendo, o álcool acabando com os brasileiros, né, e as brasileiras, tudo. Enquanto a igreja se cala, o mundo vai morrendo, as coisas vão acontecendo. Enquanto a igreja não prega a salvação em Cristo, as pessoas estão cada vez mais se afastando de um caminho de salvação. Por isso, irmãos e irmãs, eu não tenho mais desculpa e você não tem. Deus te chamou. Então, o que você vai responder a Ele? Nós temos aqui um homem chamado Cícera, que era o comandante poderoso de Jabim. Um homem que tinha debaixo da sua autoridade 900 carros de combate de ferro. 900. Todo mundo tinha medo, horror, porque quando aqueles carros saíam com os cavaleiros, era um barulhão, era barulho de ferro batendo naquelas pedras, e quem estivesse na frente, ai deles. Quando sabiam que uma guerra estava do outro lado, Cícera e seu exército, todo mundo tremia, porque era muito poderoso, era um comandante poderoso, possuía o que ninguém tinha. Só lá do lado do Egito, alguns, ele tinha carros a cavalos, carro de ferro, coisa que quase ninguém tinha, um poderio armado espetacular. Nós estamos caminhando. Uma afirmação teológica vem à nossa cabeça agora: não há desculpas aceitáveis para fugir do chamado de Deus. Eu, a começar em mim, e vai passando por cada um de vocês. Você tem dado desculpas para Deus no seu chamado? Você tem se desculpado porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não deu para fazer aquilo? Você tem se desculpado diante de Deus? O que você tem falado para Deus, sendo que Ele te chamou e tem te chamado, e tem me chamado para uma grande obra? Irmãos e irmãs, há uma batalha sendo travada nessa terra, e Deus conta com a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única que pode parar a obra de Satanás. Poder bélico não para, autoridade não para, gente rica não para, nação poderosa não para a ação de Satanás. Ao contrário, às vezes serve de aliado a ele. E Deus chamou a igreja para um grande combate. Enquanto estamos aqui clamando a Deus, há um combate espiritual sendo travado. Muitas igrejas estão reunidas nesta hora, irmãos e irmãs, clamando ao nome de Deus. Então há um poder de Deus sendo expandido nesta cidade. Há uma luta espiritual que nós não enxergamos, mas há uma luta no ar. E quando a igreja está reunida e clamando, e cantando, e glorificando o nome de Deus, há uma autoridade tremenda. Deus conta com você, Deus conta comigo. Ai de mim, se não responder positivamente ao meu Deus. Não há desculpas. Quando Deus nos chama,
ele exige uma resposta positiva. Irmãos e irmãs, no entanto, ao invés de dar uma resposta a Deus, 4 tribos deram desculpas. A tribo de Rubem, de Gileade, de Dan e Aser. Desculpe, nós estamos ocupados. Rubem, que foi a primeira, precisava discutir bem o assunto. Olha aí, irmãos e irmãs, eles não podiam descuidar do rebanho que eles tinham, é claro. Rubem significa que o Senhor olhou para a minha aflição. Irmãos e irmãs, estavam eles lá e eles foram convocados porque ia ter uma grande batalha no Monte Tabor. Débora, juíza, precisava de todos. Ela mandou um mensageiro dizendo: venham, porque uma batalha grande vai ser travada. Mas lá estava Rubem. Ele precisava discutir o assunto. Vamos pôr na mesa, vamos discutir. Não é assim às vezes que nós fazemos, irmãos? Não. Enquanto tiver tudo clarinho, eu não vou. Enquanto tiver todas as coisas organizadas, eu não faço. Enquanto não vê, igual também. Enquanto não vê, cravo na mão, eu não vou, eu não creio. Irmãos e irmãs, a igreja está sendo chamada, 2000 anos a igreja está sendo chamada para combater contra as hostes de Satanás, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra as forças de Satanás. A igreja está sendo chamada já há muitos anos, e esta igreja também está sendo chamada. Que resposta eu darei? Mas lá tinha um grupo chamado a tribo de Rubem, que precisava discutir muito o assunto antes de ir. Irmãos e irmãs, Rubem, que se originou, ele clamou ao Senhor, ela se originou de uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia engravidar. Lá nasceu uma tribo, já nasceu, tinha uma dificuldade, nasceu. E depois, irmãos e irmãs, o que tanto a tribo de Rubem discutia, enquanto o povo guerreava, havia uma guerra sendo travada, o povo de Deus estava reunido, mas Rubem estava discutindo, certamente conversando com os líderes, dizendo assim: olha, vamos discutir essa questão, eu não concordo muito com essa guerra, né? Certamente estava lá discutindo: esse ponto não está certo, lá tem isso, né? Nós discutimos muitas coisas, não é assim, irmão? Nós discutimos. Lá estava Rubem discutindo: será que nós vamos, será que não vamos, será que vale a pena? Mas lá tem 900 carros, será que vamos enfrentar? Ficaram discutindo enquanto os outros 8 foram. Talvez seria uma loucura lutar contra os cananeus. Eles não eram mais fortes que Israel, não tinham 900 carros de ferro, não estavam no poder há 20 anos, aquele povo estava dominando 20 anos. O que esse povo de Deus ia fazer contra aquele exército? Talvez estivesse questionando a liderança de uma mulher. Fala: ei, tem mulher no comando, né? Nós, homens, vamos obedecer o comando de uma mulher? Né? Irmãos e irmãs, o que será que esse povo estava pensando? Porque a Débora, a juíza, era a autoridade espiritual da época. O que será que eles estavam pensando a tribo de Rubem? Irmãos, o que Deus, quem sabe pensando, usaria uma mulher e não um homem para liderar uma batalha? Não é assim que a gente pensa? O que Deus vai usar fulano? Podia usar o fulano que é muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais forte, muito mais não sei o quê. Deus podia usar fulano, ciclano, né? E às vezes usa aí um pastorzinho, uma irmãzinha, né? Tem tanta gente boa, não tem, na igreja, para Deus usar. Às vezes Deus usa um simples, aquele que quer fazer, às vezes nem sabe, mas ele quer fazer, então ele faz. Irmãos e irmãs, a tribo de Rubem vem dizer para nós: chega de discussão, irmãos e irmãs, chega de pensar: será que vai dar certo, será que vai dar? Eu ficar de cara a uma batalha. Então Deus chama o povo para se reunir. Vamos à luta em nome de Jesus. Há uma guerra sendo travada, há mortes, pessoas estão morrendo, famílias estão morrendo, jovens estão indo presos, pessoas estão se matando nas estradas, morte todo dia, centenas, milhares. E nós discutindo se vale a pena entrar nessa guerra ou não. Irmãos e irmãs, o que a tribo de Rubem
discutia tanto será? A ordem era: chame todos, porque há uma batalha para ser travada. Irmãos, irmãs, por que a tribo de Rúben preferiu ficar cuidando do seu rebanho e não ir à guerra? Por que será? Será que o bem-estar de seus animais era mais importante que o bem-estar de seus irmãos? Será que os meus bens e minhas coisas é muito mais importante do que vidas salvas, convertidas e libertas? Irmãos e irmãs, o que se pode dizer da atitude da tribo de Rúben neste episódio? A tribo de Rúben foi egoísta, insensível e ingrata, porque Deus tinha feito muita coisa para aquele povo, mas Deus, através de Débora, não a poupa da vergonha diante das demais tribos e ironiza a atitude deles. Por isso, Débora cantou aquela música que nós já vimos aqui no capítulo 5 de Juízes. Irmãos e irmãs, quando Deus fala, quando Deus chama, eu preciso responder. Se Deus te chamou, responda para Ele. Vai com a sua dificuldade mesmo, vai com a sua tribulação mesmo, mas vai. Se Deus te chamou, é porque Ele vê qualidades em você, porque Ele vê atitudes maravilhosas, porque Ele vê um homem ou uma mulher que pode fazer muita obra de Deus, pode resolver muitas coisas para Deus, né? Todos sabemos que um peso muito grande, se 20 pessoas pegarem, ou 10 pegarem, os 10 que ficar com o peso de 20 vai ficar pesado, vai doer as costas, vai dar dor, não é assim, irmãos? Mas enquanto todo mundo pega, já viram as formigas, né, que carregam um peso espantoso, juntam um monte de formiguinhas ali e carregam um grande peso, não é assim, irmãos? Assim somos nós na presença de Deus, somos fracos, incapazes, mas quando nos aglomeramos na obra de Deus, nós podemos carregar grandes pesos, podemos fazer grande obra para a obra do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta positiva. Vamos a outra tribo, Gileade. Gileade, por estar depois do Jordão, declarou com sua atitude que o assunto não lhe dizia a respeito. Débora mandou um aviso geral, mas eles já estavam do outro lado do Jordão e falou assim: esse assunto de guerra não quer mais dizer para nós, lutem vocês por aí. Irmãos e irmãs, Gileade, foi isso que Débora cantou. Observe aí no capítulo 5, né? Gileade ficou da lei do Jordão. Irmãos e irmãs, a tribo de Gileade, essa luta não é nossa, eles lá que se viram. Estou dizendo das minhas palavras, não está escrito aqui na Bíblia, tá bom? Estou fazendo uma conjectura. Irmãos, o nome de Gileade é boa sorte. Quem sabe essa tribo se achava sortuda demais por ter o Rio Jordão protegendo a vida deles de ataque. O Rio Jordão, eles ficaram do outro lado, o Jordão já é nossa proteção, ninguém entra nessa aqui. Estamos aqui com uma tribo, né? Bem organizada, temos água, não precisamos de mais a luta, está tudo bem com a gente, deixe nossos irmãos lá lutarem. Irmãos e irmãs, será que eles estavam pensando isso? Gileade, que é boa sorte, será que eles estavam pensando que não precisavam ir à guerra porque eles estavam tranquilos? Será que isso acontece comigo também? Não. Está tudo bem comigo, meu salário é suficiente, minhas coisas são boas, tudo bem, eu não preciso dessa guerra, não, deixa os outros guerrearem. Irmãos e irmãs, a gente sabe que a gente precisa, todos precisam estar diante do Senhor. Por que a tribo de Gileade ficou indiferente? Não sabiam eles que a nação era composta de 12 tribos, das quais eles faziam parte? Irmãos e irmãs, mesma coisa da gente. Se nós somos 50, Deus depende dos 50. Ah, tem 49, eu posso ficar de fora? Não, irmãos e irmãs, ninguém pode ficar de fora dessa luta. É uma luta grandiosa, é luta de vida e morte,
é luta de salvação e perdição, é luta de céu e inferno. Então não podemos ter a alegria ou a singeleza de dizer assim: não precisamos de você, precisamos de todos e todas, cada um com o seu ministério, com o seu dom, com a sua possibilidade, todos nesta luta tremenda que é a luta da igreja, para salvar vidas, para ganhar almas para Cristo. Você foi chamado, não fique indiferente. Será que essa tribo de Gileade não sabia eles que a nação era composta de 12 tribos e eles faziam parte das 12? Não eram as demais tribos seus irmãos? Não era também com eles o assunto de guerra? Sim. Não sabiam eles que tudo afetava as demais tribos? Se os 8 perdessem, eles também, logo o inimigo chegaria na porta da casa deles. Irmãos, assim somos nós, igreja de Jesus Cristo, né? Somos muitos, mas tudo dependendo do mesmo Senhor. Estamos na mesma guerra, na mesma luta. O que não podemos é guerrear um contra o outro, assim? É virar o canhão de igreja contra a igreja, apedrejar o outro, né? Isso não, a guerra é lá, assim? Todas as igrejas juntas, caminhando, orando ao Senhor, buscando a misericórdia do Senhor e guerreando contra as forças do inimigo, que se chama Satanás. A igreja toda, nenhuma igreja pode dizer: não, nós estamos aqui no nosso cantinho, tranquilo, não tem guerra aqui, nós estourando a guerra espiritual. Todo mundo será atingido, todos nós estamos sendo atingidos. Será que não está acontecendo problema nas famílias das igrejas? Será que está acontecendo problema dos jovens das igrejas? Será que está acontecendo problema das crianças da igreja? Nas igrejas, eu digo todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares, irmãos. Converse com os pastores e as pastoras, os missionários. Lá tem problema, às vezes pastoral, problema com membro, problema com família, problema com jovem, problema com criança. Há um problema geral, então nós temos que estar juntos nesta batalha. Não podemos deixar o luxo de dizer: não vou entrar nessa guerra porque ela não me pertence. Irmãos e irmãs, o que pode dizer da atitude da tribo de Gileade? Indiferença da tribo de Gileade foi incrível, e exatamente eles se isolaram porque achavam que estavam bem tranquilos onde eles estavam. Irmãos, parece justo deixar as pessoas lutarem sozinhas e nós ficarmos bem bom em casa? É tranquilo você descansar em passo verdejantes enquanto tem umas batalhas, enquanto a guerra espiritual está sendo travada, e você com o braço cruzado diz: estou tranquilo em casa, está tudo legal. Irmãos, quando o inimigo ataca, ele pode chegar às portas das nossas casas. Quando o inimigo se enfurece, que ele está muito furioso com as igrejas, porque você sabe que a igreja de Jesus Cristo, as igrejas que compõem a igreja de Jesus Cristo, é a única que é capaz de barrar a ação de Satanás. É por isso que Satanás está tão nervoso com as igrejas. Destrói pastores, destrói liderança, destrói pessoas importantes. Por isso que ele tem atacado tanto. É por isso que as igrejas têm que dizer: em nome de Jesus, nós precisamos orar a favor de nós mesmos. Esta igreja orando em favor daquela, aquela orando em favor nosso, nós orando em favor da outra. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos na mesma luta, no mesmo combate. A função é a mesma: salvar vidas para Jesus, tirar vidas do inferno, tirar vidas que estão indo apodrecendo, vidas que estão acorrentadas. A tarefa da igreja é tirar estas pessoas dos aguilhões da morte. Tribo de Gileade estavam do lado de lá, acharam que estavam tranquilos demais. A terceira tribo que não compareceu à guerra, irmãos, tribo de Dan, não veio porque precisava cuidar dos seus navios de loja. O que acontecia? A tribo de Dan se especializou em comércio, né? Os navios iam comprar coisas distantes, vinham, se aportavam perante a cidade, abriam suas portas, era uma grande loja, né?
Então ali os povos vinham para comprar, porque os navios traziam coisas novas de outros lugares. Era chamado navios loja. Então ali um grande supermercado dentro d'água, né? Então os povos vinham comprar naqueles grandes navios, os navios de comércio. E a tribo de Dan se envolveu com o comércio. Então, irmãos e irmãs, quando Débora lançou o convite ou a convocação, gente de todos os lugares, 12 tribos de Israel, venham que a batalha vai se travar no Monte Tabor. Venham todos, é uma convocação. 2 já tinham caído fora, agora vem a terceira, que é Dan. Quando Deus nos chama, Ele exige uma resposta positiva. Irmãos, a tribo de Dan não veio porque ele precisava cuidar do seu comércio. Além disso, os cananeus eram seus clientes. Aquelas pessoas que o povo de Israel ia lutar eram clientes dele, clientes da tribo. Então, se eles lutassem contra eles, ia atrapalhar o comércio deles. Opa, nós não podemos botar a mão nisso, que vai atrapalhar meu comércio. Não é assim? Irmãos, o significado do nome de Dan é julgar. O nome já está colocado. Porque a tribo de Dan não se apresentou para a batalha. Dan era uma tribo de mercadores, dirigindo um serviço de marinha mercante para Israel. Eles traziam mercadoria dos cantos mais distantes da terra, depois ancoravam em portos e os navios tornavam-se verdadeiras lojas. Talvez Dan tivesse se sensibilizado com o chamado de Deus, mas os seus negócios, quem iria cuidar? Quem vai cuidar da minha loja? Quem vai cuidar dos navios? Quem vai cuidar do nosso comércio? Certamente eles pensavam assim. Eles diziam: as pessoas que vão lá para lutar são nossos amigos, eles são nossos parceiros de compra. Nós não vamos para esse lugar para lutar de jeito nenhum. Quem sabe Dan tem enviado até um pouco de dinheiro para Débora, dando um pouco de dinheiro aí, vai para a luta, nós não podemos ir, nós vamos dar uma oferta para você. Talvez até tenha feito isso conforme alguns comentaristas. Irmãos e irmãs, o que podemos dizer da atitude de Dan neste episódio? Seu discernimento e sua capacidade de julgar foram prejudicados pelo fato dos cananeus serem seus clientes. Dan errou nas suas prioridades. A prioridade era o seu povo, não o negócio. A prioridade era a vida, não o dinheiro. A prioridade era o chamado de Deus, não o lucro. Irmãos e irmãs, a prioridade era uma batalha que ia se travar. Dan não concordou e não foi. A última tribo, a quarta, chama-se Aser, de acordo com a pontuação. A tribo de Aser não veio porque estava de férias na praia. Já observaram isso aqui? Observem isso. Depois Aser se assentou nas costas do mar, repousou nas suas baías. Lugar de destaque, gente, lugar bonito, praia, lugar legal. Estavam lá confortados. Certamente eles tinham dito assim, na hora de repartir as tribos, falou assim: obrigado, o Senhor nos mandou para um lugar espetacular, obrigado, né? Praia à tarde, tranquilidade, obrigado. Mas veio um chamado para uma batalha. Mas eles falaram: não, nós estamos numa praia muito gostosa, estamos tranquilos e não queremos desenvolver uma guerra mais. Se ficar de Aser é bem-aventurado, feliz. Porque a tribo de Aser não compareceu à batalha, irmãos e irmãs. Eles estavam usando suas merecidas férias à beira-mar, e fazia tempo que eles estavam lá, hein? Estavam sentados, descansando. Depois iriam apresentar-se. Quem sabe,
Vamos esperar mais um pouco, que está muito gostoso, vamos aguardar, depois a gente vai. O que pode dizer dessa atitude, irmãos, dessa tribo que não compareceu? Essa atitude demonstrou total indiferença e insensibilidade. Alguém pode demonstrar isso ao chamado de Deus? Ser indiferente? Não, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, aqui vai tratar de um assunto chamado de sair de férias. Todas as pessoas têm esta possibilidade, não tem? Tão gostoso, não é? Mas essa tribo, irmãos, saiu de férias de uma vez. A tribo de Aser saiu de férias de uma vez. E ficou tranquilo. Irmãos e irmãs, esta tribo nos traz algumas alertas. Quando nós tiramos férias da igreja, quando nossa família tira férias da igreja, quando nossas crianças tiram férias da igreja, quando nossos jovens tiram férias, e não é férias de 30 dias não, é férias de meses, anos, e sente-se tranquilo, família tranquila, está tudo legal, estou de férias até da obra de Deus. Que perigo, irmãos e irmãs, que perigo é tirar férias das coisas do Senhor. As férias, enquanto estamos de férias da igreja, da obra de Deus, Satanás age, porque ele não descansa dia e noite, hora nenhuma. Aqui não estou dizendo férias, 30 dias de férias, não é essa férias que eu estou falando. Estou falando de tirar as férias, abandonar a obra de Deus por muito tempo. Quantas pessoas passam anos e anos, às vezes nem tomam a Santa Ceia, nem vem no culto, não vem numa oração, está de férias. Irmãos e irmãs, que perigo é permanecer muito tempo de férias da casa de Deus. Quanto mais longe do altar, mais longe da bênção. Essa tribo, essa última, vem rememorar a minha cabeça, dizendo assim: olha, a obra de Deus é tão séria, o chamado de Deus para a minha vida é tão sério, que eu não quero desapregar nesse chamado hora nenhuma, tempo nenhum. Quero gastar o meu tempo nesta obra, dedicar minha vida na obra de Deus. Quero estar quando Deus disser: preciso de alguém, eu quero levantar a minha mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Estou precisando de um líder, que estou eu, Senhor. Estou precisando de alguém para coordenar uma área, me chama. Estou precisando de alguém para liderar uma área da casa de Deus. Pode contar comigo, Senhor. Estou aqui, quero me gastar na tua obra. Irmão, se desgastar na obra de Deus é a coisa melhor que existe no mundo. É como uma vela queimando. Se ela ficar guardada, ela vai ficar uma vela a vida inteira, bonita, pavio, não é guardadinha no armário, não serviu para nada, não serviu para dar luz para ninguém. Mas quando põe-se um foguinho nela, ela começa a queimar e ela dá luz. Mas para dar essa luz, ela vai se desgastando até se acabar. Mas ela provocou luz para muita gente. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um chamado de Deus, e quando Deus chama, Ele exige de mim uma resposta. Nós temos 4 tribos que numa hora de uma batalha muito séria, seria uma das batalhas mais sérias, porque tinha um homem, um chefe chamado Cícera, que tinha 900 carros de ferro, homem de batalha, homem que realmente quando entrava a batalhar, ele ganhava, ele matava, ele destruía, porque aqueles carros de ferro muitos deles tinham uma ponta que ia passando, ia rasgando tudo, ia matando, não é? Eles tinham aquele poder, eles se lançavam em cima das pessoas. É a mesma coisa que acontecia nas batalhas romanas, lá naqueles carros, né? Aqueles carros possantes, né? Último tipo, como seria hoje. Irmãos, aquele homem já
tinha subjugado a nação de Israel por 20 anos. E Deus levantou uma mulher, Débora, e disse: você vai vencer aquele homem, vai vencer aquele exército. Convoque as tribos. Irmãos e irmãs, Deus está convocando cada um de vocês a começar a ir. Deus está te convocando. Você pode ter a atitude das 8 tribos ou pode ter a atitude das 4. Pode estar cuidando dos seus comércios, dos seus negócios. Pode estar além do rio despreocupado em férias da obra de Deus. Pode estar em muitos lugares. Mas nesta noite, o Senhor disse para mim e para você: filha, estou te chamando. Há muito o que fazer. A obra de Deus te espera. O lugar que você ocupa, ninguém vai ocupar, não, irmão e irmã. É como aquele povo perante aquele muro de Jericó. Tem um lugarzinho seu ali que você tem que orar, ficar armado, com a mão na arma, esperando o toque da trombeta, porque este muro vai cair na sua frente e você vai entrar ali. Deus te chama. Quando Deus te chama, Ele exige uma resposta. Que esta noite, meus irmãos, nós possamos lembrar dessas 4 tribos. Quando Deus chama, Ele exige uma resposta positiva e não desculpas. Não adiantamos desculpar diante de Deus. Desculpar o quê, irmãos? Você vai desculpar o quê? Rubem não veio a tempo porque ficou eternamente discutindo o assunto, né? As pessoas gostam de discutir assunto. Discute, né? É a tribo de Rubem. Depois a tribo de Gileade declarou com sua atitude que esse assunto não me pertence nada. Não estou interessado nisso não, nem vou. Depois veio Dan, ficou cuidando dos seus navios, lojas, ficou cuidando dos seus negócios, não tinha tempo para Deus. Depois veio Azer, que estava em férias. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala nesta noite para atender o chamado de Deus. Vamos fazer isso? Em nome de Jesus. Vamos tomar nossos lugares. Vamos retornar à obra de Deus. Vamos pegar no arado, não olhar mais para trás. O irmão ou a irmã está sendo convocado, não por mim, mas pelo Senhor, que diz: filho e filha, hoje eu te chamei e hoje eu te amei. Nós temos, irmãos e irmãs, um hino que chama muito a nossa atenção. Nós vamos cantar e depois vamos orar. Em nome de Jesus. É o hino 203. Nós vamos cantar e depois vamos orar. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para a obra. Deixa Deus agir. 203 é um hino que fala: desperta, igreja, alerta, é tempo, o mestre está chamando. Não sou eu, mas o mestre te chama. Cantemos com alegria em nosso coração. Santa do Consolador.
Amém, igreja? Desperta e vem o seu dever cumprir. Nós vamos estar em oração nesta hora, e o altar do Senhor é sempre muito bem-vindo. Dificuldades, problemas, tribulações. Qual a dificuldade que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã? Problema da sua casa, da sua vida? Qual a dificuldade?